A rodada do fim de semana foi um verdadeiro pesadelo para o torcedor palmeirense. Tudo começou no sábado, com o Vasco surpreendendo e vencendo o Cruzeiro, resultado que até soou como um alívio momentâneo para a torcida, trazendo uma pontinha de esperança antes do Palmeiras entrar em campo. Mas não demorou muito para tudo desandar. No domingo, a expectativa era de que o Verdão fizesse a sua parte, mas o que se viu foi uma atuação abaixo da crítica, um jogo para esquecer diante do Bahia. E para piorar, o Corinthians até saiu na frente do Flamengo, teve pênalti desperdiçado com direito à cavadinha de Yuri Alberto, gol de abertura do placar e tudo mais, só que não segurou a pressão e levou a virada no segundo tempo. Ou seja, uma sequência de acontecimentos que jogou um balde de água fria em qualquer projeção otimista. Vamos por partes. O Palmeiras foi a campo com a obrigação de vencer para não deixar a briga na parte de cima da tabela escapar, mas simplesmente não conseguiu desempenhar. Um jogo travado, sem intensidade, e claramente atrapalhado pelo estado lamentável do gramado na Fonte Nova. A crítica do clube foi imediata. A diretoria promete uma reclamação formal à CBF, alegando que o campo prejudicou diretamente o desempenho do time e até contribuiu para as lesões de Lucas Evangelista e Joaquim Piquerez. O gramado, cheio de tinta para disfarçar as imperfeições, mais parecia uma armadilha do que um campo de jogo profissional. A vistoria feita antes da partida liberou o jogo, mas sinceramente, parecia mais uma maquiagem do que uma real condição para a prática do futebol em alto nível. Do outro lado, o Bahia soube aproveitar o cenário e fez valer o mando de campo, impondo dificuldades, e no fim, garantindo os 3 pontos diante de um Palmeiras irreconhecível. Como se não bastasse a derrota, a situação ficou ainda pior com a confirmação das lesões. O lance envolvendo Piquerez, por exemplo, chamou a atenção. O lateral tentou travar uma jogada na linha de fundo e acabou batendo com força o joelho no chão. Foi uma imagem preocupante, principalmente por se tratar do mesmo joelho que ele já havia operado há algum tempo. Se a lesão for grave, o desfalque pode ser de semanas ou até meses, o que seria um prejuízo gigante para o time nesta reta decisiva do Campeonato Brasileiro. E no meio desse caos, a reação do técnico do Bahia, Rogério Ceni, ainda trouxe um tempero a mais para a polêmica. Depois de Abel Ferreira criticar o estado do gramado na coletiva, Ceni rebateu com ironia, dizendo que é estranho ver alguém que manda os jogos em grama sintética reclamando de campo ruim. Segundo ele, o gramado da Fonte Nova até favoreceria o Palmeiras, que joga com muita ligação direta e pouco trabalho de bola no chão. Uma provocação direta ao estilo de jogo do time alviverde, que reacende aquela velha rixa entre treinadores com filosofias diferentes. Enquanto isso, no confronto entre Corinthians e Flamengo, o jogo teve de tudo. O Corinthians teve a chance de abrir o placar com um pênalti logo no início, mas Yuri Alberto tentou uma cavadinha mal executada e acabou facilitando a defesa. Mesmo assim, o próprio Yuri marcou depois de uma bela jogada individual, driblando pela esquerda, invadindo a área e finalizando com categoria. Só que a vantagem durou pouco. O Flamengo voltou para o segundo tempo completamente diferente, com mudanças feitas por Felipe Luiz que transformaram o ritmo da equipe. A bola passou a girar mais rápido, as triangulações apareceram, e o time carioca pressionou até chegar ao empate com Arrascaeta. Logo depois, veio a virada com Luiz Araújo aproveitando uma jogada iniciada num lateral polêmico. Aliás, vale a discussão, na origem do segundo gol flamenguista, Gustavo Henrique, zagueiro corintiano, parece tocar na bola por último antes dela sair pela lateral. No entanto, o Bandeira marcou posse para o Flamengo. Na sequência, a bola chega até Carrascal, que deu sua segunda assistência na partida para Luiz Araújo finalizar no cantinho e decretar a virada. O Corinthians tentou reagir, mas já era tarde. Resultado final: 2-1 para o Flamengo e mais um prejuízo para o Palmeiras na tabela de classificação. Com isso, a situação no topo da tabela deu uma bagunçada. O Flamengo assumiu a ponta com 54 pontos, seguido pelo Cruzeiro com 50. O Palmeiras ficou estacionado com 49. A única boa notícia é que o Verdão tem 2 jogos a menos em relação ao Cruzeiro e 1 a menos em relação ao próprio Flamengo. A diferença ainda é recuperável, mas o alerta já está mais do que ligado. Para brigar pelo título,
O time precisa parar de oscilar e começar a vencer com regularidade, independente do gramado, do adversário ou da condição física. Já estamos entrando na fase em que cada ponto perdido pode custar o campeonato. A reapresentação do elenco já acontece nesta segunda-feira, na academia de futebol, e o foco agora é total no duelo contra o Vasco, que será realizado na próxima quarta-feira, às 7 horas da noite, no Allianz Parque. O time carioca chega empolgado após vencer o Cruzeiro e promete vir com tudo para tentar aprontar também fora de casa. É aquele típico jogo onde o Palmeiras não pode vacilar. Qualquer tropeço pode ser fatal nesta briga por título. E mais do que isso, é a chance perfeita para reagir, mostrar força dentro de casa e deixar claro que o time ainda está vivo na disputa. Enquanto isso, a expectativa também gira em torno dos exames de Lucas Evangelista e Piquerez. O departamento médico vai avaliar com mais profundidade a situação dos dois jogadores ao longo do dia. No caso do Piquerez, há um temor maior, principalmente pela região afetada e pelo histórico recente do lateral. Se confirmada uma lesão mais séria, o Palmeiras terá que pensar rápido em alternativas, seja com jovens da base ou improvisações. O elenco até tem profundidade, mas perder jogadores importantes nesse momento da temporada é sempre um baque. E já que estamos falando de futuro, vale lembrar que a FIFA confirmou o Catar como sede do novo torneio intercontinental, que será disputado no fim desta temporada. A competição reúne clubes campeões de diferentes continentes, e o vencedor da Copa Libertadores terá a missão de representar a América do Sul. Caso o Palmeiras conquiste o título continental, vai encarar o Cruz Azul, do México, no dia 10 de dezembro. Quem passar, enfrenta o Piramides, do Egito, e o classificado dessa semifinal encara ninguém menos que o Paris Saint-Germain, no dia 17. Um desafio gigante, que pode colocar o Verdão novamente nos holofotes do futebol mundial. Mas, para isso, é preciso primeiro garantir o título da Libertadores, e depois pensar nessa nova missão internacional. O momento é de atenção total. O torcedor sabe que o caminho não será fácil, que as lesões, o calendário apertado e até os gramados ruins podem atrapalhar. Mas também sabe que o Palmeiras tem elenco, história e camisa para enfrentar qualquer adversidade. A cobrança está alta, as críticas aparecem, mas é justamente nessas horas que os grandes clubes mostram sua força. O jogo contra o Vasco virou uma espécie de termômetro para medir a resposta do time diante da pressão. Se vencer, retoma a confiança. Se tropeçar, pode ver a distância para os líderes aumentar perigosamente. E no meio de tudo isso, as categorias de base continuam dando orgulho. A seleção brasileira sub-20 empatou por 2-2 com o México na estreia da Copa do Mundo da categoria, e os 2 gols foram marcados por joias da base alviverde, Rafael Coutinho e Luigi. Os 2 foram titulares. Mostraram personalidade e deixaram claro que o futuro do Palmeiras está bem servido. O clube já se adiantou e renovou o contrato de Coutinho recentemente, justamente por entender o potencial do garoto. Já o Luigi começa a despertar o interesse de clubes do exterior, algo que, convenhamos, não é novidade quando se trata das promessas formadas em casa pelo Verdão. Os meninos têm tudo para voltar mais valorizados dessa competição e, quem sabe, serem integrados ao elenco principal em breve. Afinal, a temporada ainda tem muitos jogos. E se tem uma coisa que Abel Ferreira gosta, é de dar espaço para quem mostra serviço. A base, mais uma vez, pode ser o diferencial neste momento de incertezas e desafios. Com a semana cheia de trabalho e com a reapresentação do elenco na academia de futebol, o Palmeiras tenta virar a chave o mais rápido possível. A derrota para o Bahia ainda dói, mas a realidade é que não dá tempo de lamentar. O foco já precisa estar completamente voltado para o próximo compromisso, que é contra o Vasco, em casa, com o apoio da torcida, num momento que exige personalidade. É jogo para recuperar a confiança, para mostrar que o time ainda está vivo na briga e que tem força para reagir. A pressão aumentou, claro, mas também aumentou a responsabilidade de cada jogador dentro desse elenco. A cobrança vai ser forte, especialmente depois da atuação muito abaixo do que se espera de um time que quer ser campeão. Do lado do adversário, o Vasco chega empolgado.
A vitória em cima do Cruzeiro serviu como injeção de ânimo para um time que vem em crescimento nas mãos do treinador e que tem mostrado mais organização, principalmente defensiva. Não é mais aquele Vasco perdido que se via no início do campeonato. É um time que começou a acreditar, que entendeu a competição e que vem sabendo sofrer quando precisa. E isso pode complicar o Palmeiras se o time entrar desligado como aconteceu contra o Bahia. Por isso, é fundamental um início de jogo forte, com imposição desde os primeiros minutos. O torcedor que for ao Allianz Parque quer ver entrega, quer ver reação. A cobrança vai ser grande se não houver uma resposta imediata em campo. Além da necessidade da vitória, o duelo contra o Vasco carrega um peso simbólico. É a chance de mostrar para a concorrência que o Palmeiras ainda tem lenha para queimar, que não entregou os pontos e que está pronto para brigar até o fim. A matemática ainda é favorável, os jogos a menos ainda permitem uma recuperação, mas só isso não basta. É preciso jogar bola. É preciso vencer, e vencer bem, para deixar um recado claro. O campeonato está aberto, mas cada rodada perdida sem reação vai transformando uma missão difícil em algo quase impossível. E isso é algo que ninguém quer ver se repetir. E não dá para ignorar o drama das lesões. O departamento médico do clube ainda está avaliando a situação de Lucas Evangelista e Piquerez, mas há um clima de apreensão, especialmente com o lateral uruguaio. A forma como ele caiu no gramado, sentindo muitas dores, deixou claro que pode se tratar de algo mais sério. Se os exames confirmarem lesão ligamentar ou qualquer problema mais profundo no joelho, o Palmeiras pode ter um desfalque importante justamente na reta mais decisiva do ano. Piquerez é peça fundamental no esquema do Abel Ferreira, tanto pelo equilíbrio defensivo quanto pela capacidade de apoiar e construir jogadas pelo lado esquerdo. Substituí-lo à altura, em curto prazo, não será nada fácil. Outro ponto que tem esquentado os bastidores é a troca de farpas entre Abel Ferreira e Rogério Ceni. As declarações sobre o gramado da Fonte Nova acabaram acendendo mais uma polêmica no futebol brasileiro. Abel falou abertamente sobre a condição do campo, apontando o estado precário como um fator prejudicial para a prática do jogo. Rogério, por sua vez, não deixou barato e mandou uma resposta atravessada, dizendo que quem joga em sintético não deveria reclamar de gramado ruim. Segundo ele, o Palmeiras deveria até ter se beneficiado com o campo pesado, já que aposta muito em ligação direta e transições rápidas. Essa troca de provocações pode até parecer algo menor, mas mostra o quanto o ambiente do futebol nacional está inflamado, e como qualquer detalhe é motivo para levantar debates acalorados entre técnicos com visões tão distintas sobre o jogo. Enquanto isso, fora das quatro linhas, o torcedor palmeirense também tem motivos para ficar de olho no cenário internacional. A FIFA bateu o martelo e confirmou que o Catar vai sediar o torneio intercontinental no fim deste ano. O formato do torneio traz confrontos diretos entre campeões de diferentes regiões do planeta e, mais do que um título, pode representar uma enorme vitrine para qualquer clube sul-americano. Se o Palmeiras conquistar a Libertadores, vai encarar o Cruz Azul, do México, no primeiro duelo. O vencedor desse confronto pega o Piramides, do Egito, e quem passar encara o Paris Saint-Germain na grande final. É um desafio enorme, mas que pode colocar o clube novamente em evidência no cenário global. Um título internacional, além de prestígio, traria reconhecimento esportivo e impacto direto nas finanças e na valorização do elenco. E falando em valorização, não tem como não destacar a atuação dos meninos da base no Mundial Sub-20. Na estreia da seleção brasileira, o empate por 2-2 com o México só não foi pior porque Rafael Coutinho e Luigi, ambos formados na base do Verdão, deixaram suas marcas. Gols importantes, personalidade em campo e uma mostra clara de que o trabalho na base segue rendendo frutos. O Palmeiras já se antecipou e renovou o contrato de Coutinho, reconhecendo o potencial do garoto, que vem sendo monitorado por clubes europeus. Luigi também vem despertando interesse de fora, e o desempenho no torneio pode acelerar ainda mais esse processo. Mas o mais importante, além da vitrine, é que o clube consegue enxergar nesses jovens opções reais para o elenco profissional. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. O mundo do futebol brasileiro amanheceu em clima de perplexidade e tensão.
Circula nos bastidores que o STJD teria tomado uma decisão inédita e drástica. O jogo disputado entre Bahia e Palmeiras foi anulado. Fontes extraoficiais indicam que a medida não decorre de questões comuns como arbitragem polêmica ou atraso de atletas, mas de denúncias gravíssimas que estariam sendo investigadas com sigilo absoluto pelas autoridades esportivas. O impacto dessa decisão, mesmo ainda não oficialmente detalhado, já provoca especulações entre dirigentes, jogadores e torcedores de ambos os clubes. Nos corredores da Confederação Brasileira de Futebol, a conversa é uma só: jamais se viu algo tão sério envolvendo um duelo de tamanha repercussão. Rumores apontam que documentos e gravações teriam chegado ao STJD, sugerindo condutas irregulares que vão muito além da simples interpretação de regras. Alguns especialistas ouvidos discretamente afirmam que, se confirmadas, as denúncias poderiam repercutir em futuras punições severas, incluindo suspensões e até alterações na classificação dos campeonatos. Enquanto isso, nas redes sociais, a torcida não se contém. Hashtags e memes circulam a cada minuto, com palpites sobre quem teria sido prejudicado ou beneficiado. Internamente, há relatos de reuniões de emergência entre conselheiros e departamentos jurídicos dos clubes, tentando avaliar estratégias para recorrer ou minimizar danos à imagem de suas instituições. Não é exagero dizer que essa anulação, ainda cercada de mistério, pode se tornar o assunto esportivo mais comentado do ano, ultrapassando rivalidades tradicionais e movimentando apostas, fofocas e especulações jornalísticas. O burburinho é tanto que analistas tentam decifrar sinais sutis nos bastidores, troca de mensagens entre dirigentes, pronunciamentos cautelosos de jogadores e o silêncio estratégico de técnicos são interpretados como pistas sobre a gravidade da situação. Alguns apontam que decisões desse porte têm o potencial de reconfigurar a narrativa do campeonato, criando um clima de instabilidade que poucos imaginavam até então. Em meio a tudo isso, o que se sabe com certeza é que o futebol, mais uma vez, mostra sua face imprevisível, transformando uma partida comum em um caso que promete deixar marcas históricas. O que ainda falta esclarecer é exatamente quem ou o que motivou a anulação e quais consequências concretas serão aplicadas. Até que o STJD divulgue oficialmente os detalhes, o mercado esportivo segue em alerta, e o rumor cresce a cada dia, deixando todos, torcedores, jogadores e comentaristas, em expectativa total. Se a decisão final vai alterar trajetórias de clubes ou mudar o destino de campeonatos, ninguém sabe. Mas uma coisa é clara: o futebol brasileiro nunca mais verá essa partida da mesma forma. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!